É aquilo que eu sempre digo, não se pode botar os ovos numa cesta só. Ou seja, você não é estratégico para a sobrevivência do teu negócio, para a sobrevivência da tua carreira, que você dependa apenas de uma fonte de renda. É estratégico para a gente ter independência financeira, para a gente ter autonomia, para a gente ter qualidade de vida, é estratégico que você tenha outras fontes de renda, mesmo você sendo empregada. Semana passada eu estava conversando com um ex-aluno meu, um querido, e agora ele vai começar na consultoria. Ele trabalhou muitos anos como funcionário, ultimamente ele estava como gestor da área de desenvolvimento humano de uma grande organização aqui do Paraná. E eu conversando com ele, a gente foi tomar um café juntos, né? Eu conversando com ele, eu falei para ele o seguinte, né? Que ele falou, olha, Ana, ele está com acho que 46 anos. Ele falou, Ana, se eu não pedisse demissão agora, eu ia ter dificuldade para pedir demissão depois dessa empresa. E veja, uma organização onde ele tem uma ótima remuneração, tá? E aí, conversando com ele, né, eu falei, olha, engraçado, né, como é uma ilusão algumas pessoas acreditam, e eu estava falando isso com meu filho também a semana passada, algumas pessoas acreditarem que você ser empregado, você tem segurança. Quando você é empregado, salvo, né, quem é funcionário público, que daí tem, depois de 2 anos do estágio probatório, tem a estabilidade no emprego, né? Salvo essa categoria, né? Quem é funcionário de empresa privada, né? Quem é seletista, não tem a segurança no emprego. Por mais que você faça um ótimo trabalho, você não tem a segurança no emprego. Por quê? Porque a decisão de permanecer na empresa ou não é tua. Mas existe também 50% dessa decisão que é da empresa. E você não tem controle sobre isso. Uma das empresas que eu trabalhei, quando eu fui demitida, porque teve uma mudança de diretoria, foi a primeira vez que eu fui demitida, foi dessa empresa, né? Quando eu fui demitida, aí o diretor que, né, teve a mudança, tal, ele chegou para mim e falou assim, olha, você está fazendo um excelente trabalho. Eu sabia que eu estava fazendo mesmo, porque era o feedback que eu tinha, e não só eu e a minha equipe, né? Porque eu tinha uma equipe de profissionais que era excelente mesmo, eu montei a equipe, né? Ele falou, você está fazendo um excelente trabalho, mas eu vou demitir, porque eu vou trazer a fulana, que está numa outra filial da empresa, tal. Naquele dia que eu fui demitida, mais 10 ou 12 gestores foram demitidos também. Saía um, entrava outro. Então, a gente já sabia quem ia ser o próximo, porque ele era um diretor novo, ficou 3 meses ali, avaliando, vendo como que ele ia montar a equipe dele, ele fez as escolhas dele. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Então, se você tem a ilusão, eu estou na empresa, né? Então é melhor ficar como empregado porque eu tenho segurança. Você não tem segurança, porque você pode fazer a tua parte, né? Mas mesmo você fazendo a tua parte o melhor possível, você não tem a garantia que você vai se manter na empresa. Por isso que é importante você ter um plano B, né? Esse plano B, e aí também se você trabalha em clínica, se você está em outra área, não é estratégico que você não tenha um plano B, que você coloque os seus ovos numa cesta só. É estratégico para a sobrevivência da tua carreira que você pense em outras alternativas. E uma alternativa que eu, né, sugiro para você, e que eu estou nessa alternativa há 22 anos, é prestar serviço para empresas, por meio de consultoria. E aí, dentro da consultoria, você tem várias possibilidades de serviço que nós, né, psicólogos e psicólogas, podemos
prestar para a empresa, né? As áreas que estão em alta aí, né? Desenvolvimento humano, bem-estar do trabalhador, saúde mental no trabalho, qualidade de vida, são áreas que nós podemos oferecer vários tipos de serviços, né? Para você ter uma ideia, 43%, isso é uma pesquisa recente que foi divulgada o ano passado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que é a ABTD. 43% do orçamento da empresa para treinamento e desenvolvimento, 43%, é destinado para consultores. Sim, a empresa usa 43% do orçamento para contratar consultores e consultoras para desenvolver programas de treinamento e desenvolvimento na empresa. Então, veja, 43%. É muito alto esse percentual. E desse orçamento, nessa mesma pesquisa da BTD, 49% é destinado para programas de desenvolvimento de lideranças. Por quê? 49%, quase 50% do orçamento da empresa para treinamento e desenvolvimento vai para desenvolver líderes. Porque é estratégico. Se a empresa quer sobreviver no mercado, ela precisa investir nas lideranças, que é por meio das lideranças que ela vai conseguir manter o negócio. Se ela não desenvolve lideranças, quem vai fazer com que os funcionários façam o que tem que ser feito? Porque é por meio das lideranças, né, as lideranças influenciam as suas equipes e conseguem fazer com que as equipes façam aquilo que deve ser feito, que atinjam os resultados organizacionais, que atinjam os objetivos que a empresa estabelece. Então, desenvolver lideranças é extremamente importante para a empresa. Isso você não precisa nem, como que eu posso colocar aqui para você? Você não precisa nem gastar muito verbo com a empresa, não precisa gastar muita saliva quando você vai vender um programa de desenvolvimento de líderes, porque as empresas precisam desse programa, elas precisam constantemente desenvolver lideranças. O programa de desenvolvimento de lideranças, todo ano a empresa investe, faz alguma ação, porque não dá para ficar parado. Ela tem que ficar lubrificando essa engrenagem, né, de desenvolvimento de pessoas, de treinamento de pessoas, constantemente. Né? E as pessoas também, elas valorizam, né, os funcionários, os trabalhadores, eles valorizam empresas que investem também neles. Né? Então, isso também é uma outra variável importante. Né? Por quê? Porque ele quer se manter atualizado, ele quer manter com a sua empregabilidade, né? Está disponível aí para o mercado de uma forma empregável, atualizado, competitivo. Os trabalhadores também querem isso, e eles vão julgar também a empresa. E eu já vi muitos trabalhadores, já entrevistei trabalhadores, já ouvi de pessoas dizendo assim: Ana Silvia, eu vou sair da empresa porque ela não investe no meu desenvolvimento, ela não investe na minha carreira. Então, eu tenho medo de ficar obsoleto para o mercado, de ficar desatualizado, porque, infelizmente, é uma realidade no país capitalista, competitivo, né, que tem aí, né, as empresas estão sempre, né, nessa competitividade no mercado, disputando espaços, enfim. O profissional, o trabalhador, ele também tem essa angústia. E, por incrível que pareça, essa angústia que ele tem,